primeiro lugar, boa noite a todos e todas. Eu queria convidar a nossa secretária de urbanismo, Veriana Andreata, para compor a mesa aqui. E o responsável pelo acompanhamento do plano diretor, o Fabrício Silveira. Convidar também os amigos que estão ali atrás para aproveitar as cadeiras que estão vagas para serem acomodadas, para que a gente possa dar início à nossa audiência. É só para a gente pactuar algumas coisas. Então, a gente tem agora a abertura, logo depois a gente vai ter um pronunciamento da secretária do urbanismo sobre a contextualização do tema do plano diretor e seus objetivos. Logo em seguida, a gente vai fazer a exposição do plano diretor, que vai ser a secretária Veriana e o Fabrício. E a gente pega o seguinte: as pessoas que estejam interessadas em fazer as suas falas, que se inscrevam. A Cristina está aí, vai estar colhendo as inscrições, né? A Cristina Barbosa vai estar pegando as inscrições. Então, durante a exposição da Veriana e do Fabrício, seria interessante que os senhores já fossem se inscrevendo, para fazer o uso da palavra. Como também as pessoas que querem fazer as suas perguntas por escrito, possam também, com a Cristina, pegar as suas papeletas e ali colocar, quem preferir fazer a pergunta por escrito e não quiser fazer o uso da palavra, vai poder fazer também essa papeleta. E a gente combinou assim, um tempo de 3 minutos para que cada um possa expor a sua pergunta, a sua observação, a sua reivindicação sobre a questão colocada sobre a questão do diretor. Então, a Cristina é aquela bela senhora que está no telefone ali. Então, as pessoas que queiram se inscrever, por favor, procure a Cristina pelo nome, para que a gente possa estar em ordem, convocando as pessoas para fazerem as suas falas. Quando eu começar, eu vou passar a palavra agora para a nossa secretária do urbanismo, Veriana Andreata, para que ela possa dar início à audiência pública. Boa noite a todos e a todas, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui com os senhores hoje, apresentando aqui então a leitura da cidade feita pela Prefeitura de Niterói, com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, uma leitura técnica, leitura essa que vai se somar à leitura da cidade que será realizada pelos senhores. Então, esse é um processo participativo, a opinião dos senhores, as sugestões, as proposições serão todas muito bem-vindas, como propôs aqui o nosso querido secretário Anderson Pepino, mediador dessa audiência. Além das perguntas que poderão ser feitas oralmente, as sugestões e as comunicações dos senhores, aqui essa audiência está sendo gravada, então todas essas colaborações que virão do que os senhores falaram, comporão documentos da leitura da cidade, a leitura participativa. Além de vocês poderem falar suas colocações hoje, temos também aí uma página web, plano-diretor.niterói.rj.gov.br, onde tem um mapinha lá também que os senhores poderão ler mais informações sobre o plano diretor, sobre a revisão deste plano diretor, poderão também colocar suas sugestões ali e acompanhar o cronograma das próximas audiências públicas em outras regiões da cidade. Bom, primeiro, para começar, nós gostaríamos de explicar o que é o plano diretor. O plano diretor, Rafael, o plano diretor, então, é o instrumento básico da política de desenvolvimento do município
de Niterói, o instrumento básico desse desenvolvimento urbano. A finalidade é orientar a atuação dos agentes públicos e privados na construção do espaço urbano e também na oferta de serviços públicos essenciais para a vida da cidade, sobretudo visando assegurar melhores condições de vida para todos. O plano de Niterói é um plano que nasceu em 1992, fruto de uma decisão constitucional da Constituição de 1988. Ele foi realizado também no âmbito daquele momento, da Agenda Ambiental, da Conferência do Meio Ambiente, a Rio 92. O plano de 92 dividiu a cidade em 5 regiões de planejamento. Esse plano de 92 também definiu diretrizes. O plano diretor definiu diretrizes para o planejamento regional, o planejamento local, chamados PUR, além de ter criado o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. E também instituiu o solo criado como aquele valor que a construção deveria pagar, os construtores deveriam pagar para a cidade. Em 2004, passados 12 anos da promulgação do plano diretor de 92, o plano da cidade de Niterói foi revisto, foi adequado aos instrumentos do Estatuto da Cidade, o Estatuto foi publicado em 2001. Aquele Conselho do Urbanismo e Meio Ambiente passou a ser o Conselho Municipal de Política Pública, o CONPUR, que funciona sob a nossa coordenação da Secretaria de Urbanismo. O solo criado se transformou no instrumento outorga do direito de construir e foram criados os fundos de habitação de interesse social, o FUAB, e os fundos de conservação ambiental. Bom, então como faremos a revisão desse plano diretor? É uma revisão que nós faremos de forma participativa e por isso nós estamos aqui fazendo a leitura da cidade hoje, junto com os senhores. Na realidade, já temos no nosso site um diagnóstico de quase 800 páginas. Todos poderão baixar, ler, se interessar em ler com mais detalhes. Hoje nós vamos dar uma breve explicação sobre a nossa leitura técnica da cidade, mas a ideia é saber quantos somos, quantos vivemos na cidade, como nos deslocamos, quais são as atividades da cidade, econômicas, culturais, sociais. E também como se organiza o nosso quadro político, como Niterói se posiciona em relação a outras cidades. Bom, passando essa etapa da leitura da cidade, nós faremos então uma fase de cenários, quer dizer, o diagnóstico técnico somado com a leitura da cidade. Nós incorporaremos as sugestões dos senhores, será redigido um documento e após as audiências públicas, então nós construiremos, prepararemos 2 cenários. Um cenário inicial, se nada for feito, se a revisão não for levada a cabo, o que vai acontecer com Niterói, e um cenário desejável. Esse cenário desejável é a Niterói que queremos para o futuro, para os próximos 10 anos, que é o prazo legal, que o plano é revisto. E a partir do cenário construído entre todos, nós partiremos para as diretrizes que serão colocadas nessa revisão desse plano diretor e estamos prevendo essa nova série de audiências para debater as diretrizes em março, abril do ano de 2016. Nos cenários, nós marcaremos já para a segunda quinzena de novembro. Bom, para esse plano, esse plano, os desafios da revisão desse plano diretor estão principalmente na estruturação e qualificação da vida urbana, como proteger o meio ambiente, na promoção do desenvolvimento econômico, na promoção também, promoção e revisão de todo o patrimônio cultural, da memória da cidade, como proteger mais, e também como fazer a gestão do plano. Esse plano, assim que ele volta da Câmara Municipal, assim que ele for aprovado na Câmara, ele tem que ter uma gestão adequada dentro dos órgãos municipais. Bom, sobre esses desafios e sobre esses itens da leitura técnica da cidade, eu vou passar a palavra para o diretor, o Fabrício Silveira, que vem acompanhando o plano. Mas antes de passar a palavra para o Fabrício, o Pedro vai chamar
chamar o Pedro Coelho. A gente queria aproveitar também para chamar para compor a mesa o secretário administrador regional, o Boixá, para estar compondo a mesa aqui para o ambiente. E. Bom, então, antes de passar a palavra para o Fabrício, falar sobre o uso e ocupação do solo, nós estamos falando sobre isso de respeito a falar sobre o zoneamento, sobre os usos e o parcelamento do solo, análise dos ciclos históricos e as áreas de proteção ambiental, como ter o acesso à urbanidade, sobre a localização das atividades econômicas e o espaço urbano da cidade. Estamos falando também de moradia, equipamentos, serviços públicos. E também falando de restrições relativas às dimensões dos esportes, as dimensões dos edifícios, gabarito, ocupação. Falar também o uso da ocupação que pode falar sobre mobilidade infraestrutura. A palavra para mim. Alô? Bom, boa noite. Eu quero apresentar agora um resumo, um breve resumo do relatório que foi feito no diagnóstico técnico. Esse relatório está disponível lá no site, tá? www.diretor.niterói.rj.org. Na íntegra, tá? Tem quase 1000 páginas de texto e 140 mapas. Tá bom? Isso tudo é em PDF, só baixar e aí vocês analisarem com calma e tem uma aba lá para deixar críticas, sugestões, apontar, eventuais erros. Tá bom? Essa fase é um pouco para isso também. É a resposta que a gente espera. Bom, eu vou começar falando do plano diretor de 92, que dividiu a cidade em 5 regiões de planejamento. Né? Praia da Bahia, Norte, Pelotiba, Leste e região oceânica. O plano diretor, além de dividir a cidade em regiões de planejamento, ele deu diretrizes para o plano urbanístico de cada uma dessas áreas. Né? Cada uma dessas regiões tem que ter um plano urbanístico específico para elas, seguindo as diretrizes do plano diretor. Tá? É isso que a gente vai fazer agora nessa revisão também. Não, volta. Mais um. Isso. Então a gente vê aqui ainda a divisão em cores das regiões, os remanescentes florestais em verde, e essas divisões são o zoneamento que cada plano urbanístico fez em cada área. Então, a região oceânica, por exemplo, é separada em frações urbanas. Tá? O plano urbanístico puro da região oceânica separou a região oceânica em diversas frações urbanas, cada uma com seus parâmetros de gabarito, afastamento, enfim, indicando a densidade, onde estão os centros de bairro, etc. Aqui é a ocupação atual da cidade, tá? A gente tem quase 50% das áreas urbanizadas e 100% das áreas planas já ocupadas, já ocupando as encostas. A cidade começou no seu núcleo inicial, no centro de Caraí e uma parte da região norte, permaneceu assim até meados dos anos 60, depois com o advento da ponte de Niterói. Isso aí é a popularização do automóvel. Como ocorreram em várias outras cidades, regiões metropolitanas do Brasil todo, a cidade se espraiou com a popularização do automóvel. Aqui em Niterói ocorreu principalmente na Pelotiba, ao longo da década Monteiro, e na região oceânica. E a gente vai ver mais tarde que tem um padrão de ocupação do solo diferente das regiões mais antigas. Falar um pouco de demografia atual. A população atualmente está em quase 500 mil habitantes. Então, teve um crescimento relativamente baixo, de 0,6% em relação ao estado da região metropolitana. A distribuição da população pelas regiões, nota-se aqui um acúmulo da população na região norte, Praia da Bahia, e juntas tem 73% da população da cidade. Seguidas pela região oceânica, tem 55 mil, depois Pelotiba e a região leste, que tem pouca significância. Em relação ao crescimento, a região norte foi a única que perdeu população. Por outro lado, a região oceânica foi a que mais cresceu a população, tá? Com 2,1, bem acima da média do município. Seguida por Pelotiba, que cresceu também acima da média. Praia da Bahia seguiu a média do município. Leste também com pouca significância. Passar?
Aqui, me chamaram uma outra coisa que a gente achou interessante trazer para esse resumo, foi a questão dos movimentos pendulares. O que causa surpresa a muita gente, são movimentos todo dia, uma população entra na cidade para estudar e trabalhar, e uma população sai da cidade para trabalhar e estudar. Uma coisa que causa muita surpresa é que Niterói recebe mais pessoas todo dia do que saem para trabalhar e estudar. Todo dia de manhã saem 85 mil pessoas, tá? Para trabalho e estudo, em outros municípios, no Rio de Janeiro, e chegam na cidade para trabalhar e para estudar 176 mil pessoas. Isso tem um impacto enorme na questão da mobilidade. E além disso, aliado a isso, tem o fluxo de pessoas que chegam no leste metropolitano em direção ao Rio. Então toda a população de São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, se desloca em direção ao Rio de Janeiro e passa pelo centro de Niterói. Ou pela zona norte, em direção à Ponte. Isso é um mapa da distribuição da população no território, densidade populacional. Aí eu volto na questão do histórico de ocupação. Nas regiões mais antigas, a gente tem um acúmulo de densidade em Icaraí e no Ingá, são as áreas com maior densidade populacional. Tá? Região norte aqui, uma parte de Praia da Bahia com uma densidade média, e a gente vem para Curitiba e na região oceânica um padrão de baixa densidade, média baixa para baixa. Porque relativo, né, em relação ao resto do município. E nas áreas de interesse social, né, favela, nós também a gente vê uma densidade maior também que observa do que na média. Bom, aí a gente separou também a população de 0 a 14 anos, a distribuição dela segue mais ou menos a mesma lógica da população geral. Um dado aqui significativo é que a população vem reduzindo, né, nessa faixa etária, menos 1,5%, forte decréscimo. Destaque para alguns bairros, Itaipu, Aldeador, Carambu, Virador Natal. 70% das crianças estão atrás da Bahia e região norte atrás da Bahia. Em contrapartida, a população acima de 65 anos vem aumentando bem acima da média do município, para 2,8% ao ano. Então, assim como outras regiões do Brasil, mas em geral, a população está envelhecendo, né? Em Niterói, pelo perfil de renda, isso está ocorrendo no significativo. Taxa de envelhecimento chega a 12%. Tá? Então, concentração de idosos nos bairros atrás da Bahia. Icaraí, Fonseca, na região norte, na Santa Rosa, Centro e Ingá. Que é essa região que mais escura. Tá? É a região de Fonseca também. Bom, agora o segundo aspecto, né, que deve ser incorporado aí na revisão do plano, de respeito à mobilidade urbana sustentável. Então, é importante pensar como priorizar o transporte público coletivo. No caso da região oceânica, já temos aqui o projeto da Transoceânica, né, que já está em obras, mas como priorizar a circulação de pedestres, de ciclistas, quais as medidas para encurtar as distâncias e tempos de deslocamentos, que outras medidas nós podemos adotar, né, para reduzir também o transporte individual motorizado, e como melhor organizar a hierarquização das vias, como ampliar também alternativas para outros tipos de transporte. Bom, são questões para as quais nós gostaríamos de sugestões. Bom, aqui alguns dados em relação à mobilidade urbana. Então, ele apresenta um índice alto de veículos por habitante, mais alto da região metropolitana do Estado. Isso pelo perfil de renda, com a classe média forte, a presença significativa da classe média, né? E um baixo crescimento da frota relativo, mas porque a frota já é muito grande. Okay? Além disso, você pode ter um maior índice de viagens por habitante. Viagens para trabalho, para lazer, para estudo. Porque pela sua dinâmica econômica, Niterói tem um alto índice de geração de viagens. E um alto índice também de transporte motorizado individual, muito uso do carro. Então, muitos automóveis de habitantes, muita utilização do carro. Aqui um mapa da hierarquia da estrutura viária da cidade, com alguns pontos críticos. Como a gente viu no mapa de densidade, a ocupação em baixa densidade, pelo tipo de região oceânica,
gera uma dependência do carro. Isso é um fato que a gente já verificou em números. Né? As pessoas dependem mais do carro. Muita gente sai dessas regiões de carro e confluem para esse mesmo ponto, como vocês todos já conhecem, né? Lá de Batalha, com vários pontos críticos. Depois toda essa frota desce em direção a uma área de alta densidade populacional, que complica ainda mais esse problema. Tem vários pontos críticos aqui. Além disso, você tem toda a população se deslocando no leste metropolitano, vindo para o Alameda, né, no centro do Barreto, em direção à ponte, em direção ao centro de Niterói para trabalhar. Também muita gente de São Gonçalo, né, está podendo trabalhar no centro de Niterói, o que gera todo esse problema. Bom, falando sobre as redes de espaços públicos, também diz respeito, né, a falar como valorizar as ruas e praças com oferta de serviços e segurança, né? Também como organizar pedestres, ciclistas e veículos, né? As ruas da cidade, como essa rede também se articula com as praças e com os parques. Falando sobre esse tema, eu gostaria de registrar a presença aqui da Sônia Mendes, né, que participou do plano de 92, registrar a presença do nosso deputado estadual, Flávio Serafim, também, muito obrigada pela presença, o vereador Henrique Vieira também foi mencionado aqui, gostaria de registrar a presença e agradecer a presença. A Sônia Mendes deixou alguns livros sobre meio ambiente, estão disponíveis para quem quiser, poderá levar um exemplar. Obrigada, Sônia. Bom, agora vamos falar sobre o tema de infraestrutura urbana. Alguns dados do IBGE, 2010. Tem sido ligado à rede geral de água quase 100%. A gente sabe que, bom, a gente tem a rede ligando, agora o abastecimento que vem lá da SEDAI é uma outra questão, pode ser discutida com o diretor também. A proporção do município de esgotamento sanitário passou a ficar 92%. Esse dado do IBGE ele tem que ser melhor analisado, porque o IBGE ele lida com as pessoas declaram. Né? Muita gente declara que tem esgoto adequado, mas não sabe que não tem. Né? Sabe que é um cano que sai, mas não sabe para onde está indo. Depois a gente vai ver no mapa a seguir, depois onde está essa distorção. Esse dado não é, enfim, não é um dado exatamente da realidade. Pertence do sólido de 98%, fornecimento de energia elétrica também quase 100%, e um dado interessante figura entre esses duas cidades de maior potencial de consumo de serviços derivados de novas tecnologias, pelo padrão econômico que a gente já falou, da larga e da família. Aqui a questão do esgoto, da rede de esgoto, a gente vê, está em lilás aqui a rede atual, e esses pontinhos são as estações de tratamento. A gente vê aqui um grande vazio aqui na região de Pelotina e região leste, que ainda não tem a rede de esgoto. Por outro lado, a área de Niterói tem projeto, já está em obra, grande parte dele. A ideia, assim, a meta é atender 100% das regiões. Já com 3 estações de tratamento, na Maria Paula, no Badu e no Sapelo. Isso até 2017. O mapa da macrodrenagem da cidade. São 3 bacias de macrodrenagem, né, dos rios Alcântara e Aldeia, que drenam em direção a São Gonçalo. A região oceânica que drena para as lagoas, através de Guanabara direto, e para a Bahia, uma parte da região norte que drena direto para a Bahia de Guanabara. E aqui aponta alguns pontos críticos de alargamento em relação à macrodrenagem, tá? Aqui na região oceânica, a gente pode ver alguns e lá na zona norte. E a questão da microdrenagem foi identificada nos bairros de urbanização mais antiga, né, onde tem elevada impermeabilização do solo e pouca cobertura natural, observa uma frequência maior de eventos enchentes. Então, na parte da zona norte, central e da Bahia, se encontra uma concentração muito grande de pontos de problemas de drenagem. Bom, então, em relação a esse outro aspecto, né, sobre
desenvolvimento econômico da cidade, diz respeito também à distribuição equitativa da oferta de empregos no território. Gostaria também de ouvi-los sobre a criação de áreas aptas para a elaboração de atividades produtivas, que estímulos poderiam ser dados às atividades econômicas, que atividades econômicas poderiam ser selecionadas para serem estimuladas e para entrar no território, Quais as vocações locais também, com potencial para atração de negócios e atividades econômicas? Quais atividades produtivas também poderiam ser geradas a partir da implantação de infraestruturas? E também identificar atividades tradicionais, vocações com potencial para atração de turismo mais indústria limpa, estabelecimento também de pesca, turismo ambiental, enfim, são questões que também gostariam de ouvir, poderiam ser incorporadas nessa revisão do plano diretor. A outra questão é a economia criativa, a inovação e atividades sustentáveis que tem como foco o potencial intelectual para a geração de novos negócios, aumenta a capacidade intelectual criativa em sinergia com o polo de universidades locais. Hoje o Niterói tem um polo de universidade potente, e com potencial de conhecimento tecnológico e científico também importante, e pode ajudar a fomentar essa economia criativa para a Niterói. Bom, aqui a gente tem um mapa onde está o emprego formal na cidade. Porque tem uma concentração muito grande em Caraí e no centro, e ao longo de algumas estradas. Na Alameda, Caetano Monteiro, Francisco Cruz Nunes, Avenida Central, concentração de empregos aqui, uma concentração maior nessa região. Tá? O que gera também o fato dos empregos estarem concentrados ali, pelos problemas de mobilidade que a gente falou anteriormente, às vezes são agravados por conta disso. Pela questão dos movimentos pendulares, a população que chega para trabalhar. Entre as principais atividades econômicas, também, com uma certa surpresa, da economia dos prediais, que mais emprega no município, seguido pela educação superior, a presença que a secretária falou das universidades, são de UF e várias particulares que se instalaram na cidade, seguido da indústria naval, ensino fundamental, a administração pública, os três poderes que a gente está falando, defesa pela presença das bases militares, a construção de edifícios, restaurantes, por aí de frente. Bom, além da localização dos empregos formais, tem os que geraram maior massa de salário. Tá? A gente inverte um pouco em educação superior, é a primeira que gerou mais massa de salário, seguido por defesa, depois indústria naval, administração pública, economias prediais e etc. Bom, agora vamos ter esse tema, inclusão, acesso e direito à cidade, que diz respeito ao acesso à moradia digna, moradia com todos os serviços, dotada de serviços básicos, de infraestrutura, atendidas pelos serviços públicos essenciais, equipamentos sociais e comunitários associados também a essa moradia, e principalmente desejamos também estabelecer regras para reservar espaços para espaços de moradia digna de forma compatibilizada com a infraestrutura. Não devemos querer colocar moradia em locais onde não haja infraestrutura. Também outra questão que diz respeito à habitação de interesse social é a priorização da produção de moradia para baixa renda em terrenos vazios ou subutilizados, em áreas qualificadas, e, sobretudo, a questão da regularização fundiária de assentamentos precários, um item a ser considerado na revisão do plano diretor. Planos de urbanização para os assentamentos de favelas, assentamentos subnormais, como chama o IBGE, sobretudo integrando essa moradia na cidade. Em relação à função social da propriedade, essa questão de respeito a critérios que indiquem aqueles imóveis que serão considerados subutilizados, não eficazes, não utilizados, como a gente vai estabelecer normas e critérios para usar esses imóveis que estão aí disponíveis, os que estão disponíveis,
e, sobretudo, regulamentar os instrumentos disponíveis, aqueles instrumentos que estimulem as propriedades a cumprirem a sua função social. Aqui o mapa de favelas aglomeradas subnormais, né? Eu tenho que o IBGE utiliza pessoas, tá? 16% da população, que é uma porcentagem bastante alta. Ele está comparado à região metropolitana e ao Estado. A gente tem uma produção significativa de bem casamento na cidade, principalmente em regiões norte e Pernambuco. Chama atenção para a questão da desigualdade de renda no território. 40% dos homicídios da região norte têm renda até um salário mínimo, ao passo que quase 40% dos homicídios da Praia da Bahia com renda acima de 5 salários mínimos. A gente vê uma concentração aqui de favela, principalmente na região norte, um pouco de Pelotiba, lá no Batalha, na Titiora, algumas aqui na região Praia da Bahia. Agora a questão dos equipamentos públicos, né, que a gente fala de equipamentos de saúde, de educação e de assistência social, principalmente. A gente fez alguns cruzamentos de localização da população com os equipamentos, que podem servir como para balizar políticas públicas desses setores. Okay? Aqui são as escolas municipais, que nós estamos espalhadas no município. Tá? A gente vê uma concentração grande na região norte, Praia da Bahia também, pela própria concentração populacional que tem ali, 42% na região norte. Alô? Bom, vamos continuar, ele vai tentar resolver o barulho, mas a gente pode seguir com a apresentação, né? Primeiro, chamou o diretor da escola aqui, para ele se ele sabe onde está esse barulho. Pode passar. Bom, ainda em relação à educação, aqui a localização das creches do município, a concentração da população de idade 0 a 3 nos setores necessários do IBGE. Passando aqui. Pré-escolar, 4 a 6 anos, o mesmo tipo. A gente identificou que algumas áreas de concentração de população, tanto na 0 a 3 quanto na 4 a 6 anos, algumas áreas de concentração que ainda não são servidas pela escola, isso pode ser utilizado. Né? Distribuição de equipamentos de saúde, de vários tipos, dos 5 tipos de atenção básica, ambulatorial, especializada, hospitalar, a urgência e emergência. E assistência social, tá? Faltam 35 instituições de diversos tipos. Bom, esse capítulo teve uma grande relevância na confecção do plano de 92. Temos até alguns ativistas aqui da cidade, aqui presentes, acho que o Paulo Guilherme, participaram do plano de 92 com essa grande preocupação de preservação desse patrimônio natural paisagístico tão importante no Niterói. Então, acho que o nosso desafio aqui na revisão do plano diretor é como proteger as áreas ambientalmente frágeis de interesse paisagístico ecológico, né? Que regras serão estabelecidas, preocupação também de zonas de amortecimento entre a área construída e a área ambiental, critérios devemos traçar, né, para preservar mais ainda esse patrimônio tão extraordinário da cidade. Bom, mapa atual das áreas de proteção ambiental. Destaque aqui para o P7, né, Serra da Tiririca e a Reserva da Siribeiro, que junto com a Reserva da Viração formam um grande cinturão verde aqui ao redor da região oceânica. Tá? Morro do Morcego, lá para o Morro do Morcego, mais recentemente as áreas delimitadas do CIMAPA, na região norte, tá? Os remanescentes florestais, esse é o estado atual. Aqui em Pelotiba tem umas áreas que estão no projeto de lei do público, na Câmara, que ainda estão sendo propostas para essa área também.
Esse aqui é o mapa do relevo da cidade feito a partir do voo que tivemos ano passado, 2014. Foi feito um perfilamento a laser a partir de um avião que permitiu ter um mapeamento exato de todo o relevo do município. A gente vê que as áreas baixas, né, onde já tem alto índice de urbanização, e os maciços rochosos da cidade, a área de perspectiva aqui do Largo da Batalha, no centro da descida da Caetano Monteiro. E aqui o mapa das bacias hidrográficas. Aqui são 5 bacias. Aqui Lagoa de Itaipu, Lagoa de Piratininga, essas 2 áreas que drenam direto da Baía de Guanabara, Rio Alquim e Alcântara, que são essas 2 aqui, São Gonçalo e Baía de Guanabara. Bom, esse é um tema também de grande interesse. Temos aqui a presença do professor Wagner Morgan, que sempre está nos cobrando, né, como preservar mais e mais a memória da cidade, o patrimônio histórico. Então, esse tema diz respeito à valorização de áreas imóveis de interesse histórico, cultural, arquitetônico, paisagístico, tornando os pontos de referência de interesse não só para a população, como para os visitantes, né, como definir também mais áreas de preservação do ambiente urbano, como ampliar as áreas de preservação com indicação de estratégias para revitalização e usos dessas áreas imóveis, e também a questão da preservação dos bens materiais e materiais, né, como preservar e recuperar esses bens culturais, também esses bens materiais que muitas vezes surgem da própria cultura da cidade. O mapa dos equipamentos culturais da cidade. São 88 equipamentos culturais, bibliotecas, teatros, museus, centros culturais e pontos de cultura da prefeitura. Além disso, os dados estatísticos revelaram que 50% das brasileiras costumam ir ao Rio de Janeiro, 11% a São Gonçalo, em busca de opções de cultura. Daí outras cidades aqui com relevância menor, São Paulo, Belo Horizonte, Petrópolis. Bom, acho que é isso, apresentação, obrigado. Tá? De novo, esses dados todos estão. Isso é só uma pincelada do que está lá no site do plano diretor. Tá bom? Bom dia a todos. Obrigado.